Shalom Adonai, a graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs, queridos. Aqui quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias, Ministério Evangélico Resgatando Princípios. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus vem colocando em meu coração e é em cima disso que nós estamos alicerçando o nosso ministério, tá? Mateus capítulo 12, versículo 9 ao versículo 13. Deus ele tem falado ao nosso coração, pois nós sempre priorizamos vidas, sempre priorizamos pessoas, porque a igreja são pessoas. As pessoas confundem, investem tanto na estrutura física onde se reúnem para cultuar e esquecem de investir no maior bem que tem para Cristo, que são vidas, são seres humanos. Mateus capítulo 12, versículo 9 ao versículo 13 vai dizer assim, o título é A Cura do Homem que tinha uma das mãos mirradas. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele estendeu, e ficou sã como a outra. Olha o versículo 14, e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Para o matarem. Jesus Cristo ele falou para aqueles homens, vocês são muito religiosos para os outros. Porque quando uma ovelha de vocês cai em algum lugar, vocês falam que não pode curar, não pode trabalhar no sábado. Mas quando é algo no tocante a vocês, vocês fazem. A religiosidade, ela implica só para outra pessoa. Eu vejo tantos lugares, e isso machuca muito o meu coração, que as pessoas estão preocupadas com tudo, menos com vidas, menos com pessoas, famílias que estão sendo destruídas, pessoas que estão sendo arrasadas por Satanás. Só que a religiosidade prende essas pessoas e não vão buscar esses que estão perdidos. Eu já fui expulso de ministério por cobrar isso. Por falar que ministério não é ficar em cantina vendendo salgadinho, mas é ir lá fora, buscar vidas. E me propus. A ponto de falarem para mim, olha, a sua visão está certa, mas não é a visão da igreja. E me excluíram. E eu penso, se a minha visão está certa e não é a visão da igreja, realmente eu tinha que ser excluso. Porque acabaram de me falar que a visão da igreja era errada. Porque a partir do momento que fala que a minha visão está certa e não é a da igreja está errada. Mas esse não é o foco principal. O foco principal que eu quero falar nesse momento é que o que mais importa, acima da religiosidade, são as vidas. É resgatar as pessoas e trabalhar pela cura delas. Cura interior, cura no físico, no emocional, no espiritual. As pessoas estão sendo destruídas por Satanás por causa da religiosidade. Lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10 em diante, vai dizer assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se.
vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que a mista e trabalhar, neste pois vinde para ser de curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber? E não convia soltar esta mulher da prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus estava quebrando aqui uma religiosidade, porque enquanto eles falavam que não podia curar no sábado, porque não podia trabalhar no sábado, Jesus falou: mas engraçado, vocês soltam o boi, o jumento de vocês e levam eles para beber água. Vocês estão trabalhando. Vocês são hipócritas. A maior luta de Jesus não foi contra Satanás, foi contra os fariseus. Aonde Jesus ia, os fariseus iam atrás dele tentando pegar alguma falha, tentando acabar com aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Quando você tem um chamado de Deus, as pessoas vão fazer de tudo para te destruir, para pegar falha sua, para falar mal de você. Sabe por quê? As pessoas naquela época, elas se sentiam ameaçadas por Jesus. Só que quanto mais iam atrás de Jesus para pegar alguma falha, algum defeito, mais levavam na cara. Por quê? Porque Jesus, ele carregava com ele o Espírito de Deus. Jesus estava fazendo o que eles não estavam. Jesus estava curando, libertando, pregando a verdade, transformando vidas, fazendo coisas extraordinárias. Porque quanto mais as pessoas te perseguem, se você é de Deus, escuta isso, quanto mais as pessoas te perseguem, mais Deus vai te usar para mostrar para as outras pessoas que Ele é na sua vida, que é Ele que te justifica. Você não precisa se justificar, você não precisa falar nada, porque Deus é contigo, é Ele quem te justifica. E Ele está nos mostrando aqui que a coisa mais importante, aonde deve ter o maior investimento, não é na religiosidade, não é ficar preso na religiosidade, mas é ajudar uma vida. Quando interrogaram ele perguntando o maior mandamento, o que ele falou? É amar a Deus acima de todas as coisas, e semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei está baseada nisso. Então, Jesus deixou bem claro que eu tenho que ter o meu amor a Deus e o meu cuidado ao próximo. A maior igreja que eu tenho que cuidar é o próximo que Deus está enviando até a mim. Porque no último dia, Jesus não vai falar: olha, você construiu um templo glorioso, um jogo de luz fantástico, um telão maravilhoso. Não. Ele vai falar: olha, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive preso, eu tive enfermo, você foi lá me visitar. Eu tive frio, você me cobriu. Eu tive sede, você me deu de beber. Sabe o que Jesus estava falando? Que quando nós começamos a priorizar a necessidade do nosso próximo, ele falou: quando fizeste a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Ou seja, ele está falando: investe nisso, investe em ajudar o próximo, investe em auxiliar ao próximo. Uma cesta básica que você dá para alguém, um alimento que você paga a alguém, uma visita que você faz a alguém que está enfermo, que está preso, cuidar do órfão, da viúva,
pessoas já desesperançosas, abandonados, você está fazendo a Deus. Você está fazendo a Deus. Quando você investe em vidas, quando você investe em pessoas, você está fazendo para Deus. E você vai ser reconhecido por Ele. A Bíblia fala que naquele dia haverá ranger de dentes. Que pessoas vão falar: Senhor, no teu nome eu curei, eu libertei, eu profetizei. E Ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu nem vos conheço. É muito triste você pensar que está agradando a Deus na religiosidade que você está vivendo, no mundo que você está vivendo. Eu vou te falar uma coisa: se você está num lugar que não está te ensinando a evangelizar, que não está te induzindo a cuidar de vidas, a consolidar. O que é consolidar, pastor? É a pessoa lá que aceitou a Jesus e você está ali do lado, ajudando ela a caminhar. Você viu que a pessoa faltou um culto e você está ali, ajudando ela a caminhar, está indo buscar ela. É você saber que uma pessoa se desviou e você está orando por essa pessoa. Se o lugar que você está não te incentiva a se consagrar, a consagrar a sua vida espiritual, a buscar por quem está perdido, por quem está afastado, a evangelizar, me desculpa, esse lugar não tem nada de Deus. Que é isso, pastor? Quem fala isso é a Bíblia. O chamado que nós temos para a nossa vida é ir a toda criatura e pregar o Evangelho. A Bíblia não vem falando: olha, construir um templo lindo e deixar que aquele que se perdeu que venha até mim. E deixar que ele que tome vergonha na cara e venha até mim. Não. A Bíblia está mandando eu ir lá. A Bíblia fala que quando eu sou usado por Deus para converter uma alma ao arrependimento, multidão de pecados meus são perdoados. A Bíblia fala que quando eu conduzo uma alma a se converter, há uma festa no céu, querido. E é por isso que Satanás tem entrado na mente de muita liderança para te impedir de fazer isso. Aí o que nós temos vivido? Um evangelho fraco, raso. Pessoas fracas. Pessoas espiritualmente fracas. Sabe por quê? O líder tem medo de você. O líder sabe que se investir em você, você pode ser melhor que ele. Mente vazia. Mente fraca. Pessoas sem experiência alguma. E o mais triste disso é saber que estão te conduzindo ao inferno e você achando que está agradando a Deus. Não, eu estou agradando a Deus porque eu vou para o culto. Eu estou agradando a Deus porque todo evento eu estou lá. Se você for estudar a Escritura Sagrada mesmo, você vai ver que na época de Jesus, eles iam uma vez ao ano ao templo. Que isso, pastor? Porque o que eles tinham dentro dele era muito mais forte que qualquer coisa. Hoje as pessoas estão tão fracas que elas não entendem. Quando Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos, que toda vara nele que não dá fruto, Ele vai cortar e lançar ela no fogo e vai limpar toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos, a fim de que o seu fruto permaneça. Você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Deus te constituiu para dar frutos. Quando ele chega e só encontra uma aparência de crente, igual ele fez na figueira, como eu botei na palavra passada, ele chegou diante da figueira, que ele viu que só tinha aparência e não tinha fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. Que isso é? Jesus odeia religiosos. Paulo falou: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E sabe o que Paulo fez? Paulo evangelizou por onde ele foi. Se você for ler a história de Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, você vai ver que eles conquistaram toda a Ásia, somente abrindo a sua casa para pregar o evangelho. E Paulo dá uma saudação a eles por isso, por estarem preocupados com vidas. Qual é a sua preocupação? Deixa de ser religioso. Esteja preocupado com almas, com vidas. Porque todo aquele que você levar ao arrependimento,
Multidões de pecados seus vão ser perdoados. Por causa de você haverá festa no céu. Deus é maravilhoso. Imagina você, um mero mortal, fazendo o céu entrar em festa porque ganhou uma alma. A pergunta que eu tenho para fazer é: estamos em dezembro, acabando mais um ano. Faça na sua mente uma retrospectiva. Pense quantas almas você levou ao reino esse ano. Eu não vou nem falar os anos todos para não ficar vergonhoso. Mas esse ano, quantas? Pastor, uma. Misericórdia. Nenhuma, meu Deus. Está desviado. Nós somos ovelha. Ovelha gera ovelha. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos escolheu com um propósito. Deus não escolhe ninguém sem propósito. Me desculpa falar, mas Deus não escolhe inútil. Que isso, pastor? Muito forte essa palavra, está me chamando de inútil? Não. Só estou falando que Deus não escolhe inútil. Eu vou ver na Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Todo mundo que Deus chamou e escolheu e falou com essa pessoa, Deus tinha um propósito na vida dessa pessoa. Se você ler sobre Moisés, Davi, Gideão, Josué, Jeremias, Isaías, você vai ver que Deus tinha um propósito na vida dessas pessoas. E o propósito era somente libertar o povo dele. Deus te chamou para libertar um povo. Deus te chamou para ser útil. Deus te chamou para te usar. Você vai ser um conquistador de almas aonde você estiver. Basta você ter isso no seu coração. Pastor, eu não sei falar. Comece a orar. Use a internet para isso. Existe um livro Ganhando Almas. É maravilhoso. Compre. Existe um livro chamado Liberte-se das Paixões do Mundo. Compre. Existe um livro chamado Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Compre. Você vê tanta coisa, ouve tanta coisa, por que não se aperfeiçoar no reino de Deus? Por que não se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou? Pastor, eu não sei o que Deus me chamou. Eu sei, Ele te chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nesse capítulo e versículo não está específico que é somente para o pastor. Não, é para mim e para você. Então que essa palavra venha avivar isso no seu coração. Que você venha buscar os dons de Deus com zelo. Que você venha entender que ano que vem você tem que lutar ferrenhamente por vidas, por almas, por famílias, por pessoas. Que isso vale mais do que qualquer coisa. Povoe o céu. Povoe o reino de Deus. Eu espero que essa palavra venha tocar no seu coração. E que através da sua vida o Espírito Santo venha se mover para outras pessoas, para outras vidas. Aonde Deus me levou, Espírito Santo, Silva Jardim, para pregar o Evangelho, eu carrego pessoas até hoje. Eu tenho pessoas no meu coração e que eu tenho contato até hoje. Lá no Rio, aqui em Saquarema. Eu tenho essas pessoas do meu lado até hoje. Sabe por quê? Porque são vidas. E elas importam mais do que qualquer coisa. Tenha amor por almas, tenha amor por vidas, e entenda que quando você está fazendo a um desses, você está fazendo para Ele. Está na hora de servir a Deus de verdade, está na hora de ser cristão de verdade, está na hora de se alistar no exército de verdade. Você estava igual o exército brasileiro, por enquanto só pintando meio fio. Está na hora de guerrear por um povo, para libertar um povo, porque Deus te chamou para isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que essa palavra venha impactar o teu coração em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.